Vamos lá, 8º ano, vamos falar de monônimo, tá? Uma dúvida que o Pedro apresentou. Vamos falar um pouco de monônimo, matemática. Para mim começar a falar de monônimo, dar exemplo aqui para vocês, e essa aula eu vou fazer bem rapidinho, porque foi uma dúvida que o Pedro levantou. Ele já até havia me perguntado em outra situação, eu tinha ensinado, e aqui eu sempre falo, gente, não deixa a matéria acumular, não deixa a dúvida acumular. Ah, vou ter prova amanhã, eu quero saber disso agora. Não. Deu a matéria nova, vocês não conseguiram pegar, já tem que passar, para não acumular a matéria, tá? Porque é muito ruim matéria acumulada. Eu estou sempre falando aqui em todos os vídeos, tá? Então, o que eu tenho que saber de monônimo? Ele é uma expressão algébrica, racional inteira, que representa um produto de números reais, monônimo. Mas o monônimo, nós temos duas partes que distinguem, que separa, tá? Então, a primeira parte é a parte numérica, que ela é constante, que também a gente pode chamar de coeficiente numérico, né? Ele é constante, a primeira parte. E a segunda parte é a parte literal, que ela pode variar, tá? Quando a gente fala de termos semelhantes, a gente fala que dois termos que têm a parte literal igual, ou seja, não tem parte literal, porque está igual, tá? Não é variável, né? Porque ela está sendo constante, porque está igual, são denominados termos semelhantes. Então, se eles têm a parte literal igual, já que o coeficiente não muda, eles são denominados termos semelhantes. Então, são semelhantes, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 6AB, tá? E menos 2AB. Aqui, ó, igualzinho, tá? Se eu tiver 3x e 7x, aqui, ó, tá? Por exemplo, se eu tiver 4ABC e 2ABC, aqui, ó, igual. Então, a gente chama de termos semelhantes, tá? Mas o que eu tenho que saber na hora de calcular? Então, eu já sei o que é monônimo, o que refere-se ao monônimo. Agora, vamos para o cálculo, que foi essa dúvida que o Pedro levantou do monônimo, tá? Então, vamos lá colocar um cálculo que a gente vai eliminar os parênteses na adição ou subtração para poder chegar a um termo só comum entre esses termos, tá? Exemplo, mais 8x, ok? Mais menos 5x. Gente, aqui entra a regra do sinal, tá? Mais com mais, menos com menos, tá? Regra do sinal. Então, eu vou eliminar o parêntese. Eu sei que quando eu tenho positivo, eu não sou obrigada a colocar a cruzinha lá, o sinal de adição. Então, eu posso já deixar sem, que eu já sei que ele é positivo, tá? Então, primeiro eu repeti, porque ele não confronta com ninguém. Mas quando eu chego no segundo, que é o menos 5, o menos 5 confronta com o mais que está do lado de fora. Então, aí eu vou para a regra de sinal. Mais com menos, menos. E repito o número. Não tirei do parênteses? Agora eu não soluciono uma coisa só? Então, ó, 8x, sinais diferentes. Repito o sinal do maior, diminuo. 8 menos 5, 3. A parte continua, 3x. Assim que a gente calcula, tá? Então, sempre olhando para esse lado aqui. Tirei do parênteses, prestar atenção na sinalização, tá? A regra do sinal é importante na hora de fechar meu cálculo. Se eu não obedecer a regra do sinal, meu cálculo no final ele vai dar errado, tá? Vamos para outro exemplo aqui. Menos 7x menos mais x, tá? A mesma coisa, vou repetir o primeiro termo, que ele não está brigando com ninguém. E agora, no segundo termo, eu tenho que fazer a regra do sinal. Menos com mais dá menos, menos x. Sinais iguais, repite sinal e somo. Então, repetir o sinal do menos. Aqui, o x sozinho é como se tivesse o número 1. 7 mais 1, 8. Repita essa parte, 8x, tá? Outra situação. Eu vou dar um exemplo aqui, porque o Pedro falou, não é bem aqui, mas o Pedro falou para mim que ele se confunde na hora de colocar a letra para um lado e número para o outro.
Então, o que eu tenho que entender? O monônimo, ele trabalha desta forma. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 3xy menos, vou botar dentro do parênteses para facilitar, menos xy mais xy. Gente, preste atenção. Quando eu tenho, na verdade, um jogo de sinal e eu quero eliminar, eu venho sempre fazendo essa regra um por um. Eu poderia fazer aqui direto, mas como eu estou ensinando, a gente vai fazer na metodologia mais lenta. Então ficou 3xy, menos com menos dá mais xy, mais com mais dá mais xy, correto? Aqui é como se tivesse 1, como se tivesse 1. Então é só eu somar. Tá vendo que a parte aqui, ó, tá igualzinho, ó, ela não muda, não mudou. Mas vai mudar aqui, ó, 3 mais 1, 4 mais 1, 5. Então meu resultado é 5xy, tá? Então sempre prestando atenção na regra do sinal. A regra do sinal que ela vai ditar para você o que realmente você tem que fazer, tá? Essa é a situação da regra do sinal. Eu prestar atenção quem é que vai confrontar com um ou com o outro. Outra situação, eu não sei se vocês fizeram já, eu já fiz adição e multiplicação e subtração. Agora eu vou fazer um exemplo de multiplicação. 3x ao quadrado multiplicado por 2x elevado a 5, tá? Então, no produto de dois monônimos, né, basta multiplicar o coeficiente com o coeficiente e a parte literal com a parte lateral, coeficiente com o coeficiente e a parte literal com a parte literal, tá? É só eu fazer essa multiplicação. Então, é como se eu fizesse aqui, ó, só para vocês entenderem, ó, né, 3x ao quadrado significa que eu tenho 2x aqui. É como se eu fizesse 3 vezes x, correto? Vezes, aqui não são 5, 2 e 5, x elevado ao quinto, então vai ser 2 vezes x, vezes x, vezes x, vezes x, vezes x. Correto? Até aí? E que aí se eu for pegar e fazer a multiplicação, eu vou fazer o quê? 3 vezes 2, 6. Aí vamos contar, tá? Quantos x eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X elevado a 7. Esse é o final. Esse é na parte da multiplicação. Eu multiplico cada monônimo por cada um, tá? Tanto ali a letra quanto ali o número, tá? Eu tenho que fazer essa multiplicação. Vamos a mais um exemplo de multiplicação? Para ficar bem entendido? Então, eu tenho aqui, ó, mais 5x vezes mais 4x. Preste atenção, eu fiz aquela primeira parte multiplicando x para vocês entenderem, mas eu não preciso fazer aquilo. É só multiplicar parte vezes parte, tá? Então, 5 vezes 4 dá 20. Aí, epa, é só 20? É, porque mais com mais dá mais. E isso também obedece à regra do sinal, tá? X vezes x, x ao quadrado. E aí, eis a minha resposta, tá? 20x ao quadrado. Então, multiplicando cada parte por cada parte, um pela outra, tá? Eu tenho dois termos aqui, 5 vezes 4, 20. X vezes x, x ao quadrado. Essa parte que eu tenho que prestar bastante atenção, tá? Deixa eu passar uma coisa aqui fora da situação para vocês entenderem como que é. Eu já vou passar a primeira divisão, que já passei adição, subtração e multiplicação. Agora eu vou falar da divisão nos monômios, como que a gente faz, né? As partes literais dele. Então, por exemplo, se eu tiver 15x elevado a 6 dividido por 5x elevado ao quadrado. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que entender? É como se eu tivesse 15, tá? Multiplicando o x 6 vezes
e o 5 multiplicando o x duas vezes, né? Porque é aqui onde está o expoente, o número de expoente. Posso fazer direto? Posso. Por quê? Eu vou dividir, ó, as partes. 15 dividido por 5 dá 3. Aí, o que acontece com a outra parte, a parte literal, quando eu tenho a mesma parte, mas eu tenho expoentes diferentes? Na divisão, ocorre-se a subtração dos expoentes, tá? Ela faz a subtração. Na multiplicação, vocês perceberam que somei, aquele exemplo que eu dei, ficou 5x de um lado e 2x do outro, no final ficou x elevado a 7. Então, o que acontece? Aqui, na multiplicação, eu somo os expoentes. E na divisão, eu diminuo. Então, aqui, repetiu o x, tá? E aqui é 6 e aqui é 2. Então, vou fazer 6 menos 2, que é igual a 4. Então, o meu resultado vai ser 3x elevado a quarta, tá? Então, essa é a diferença entre a divisão e a multiplicação. Vou fazer a divisão sempre pensando na regra de sinal, porque aqui é como se tivesse positivo e positivo. Então, também deu positivo. Se tivesse a regra de sinal diferente aqui, eu tenho que seguir também a regra do sinal, porque não adianta eu dar o cálculo certo, mas quando tiver o meu sinal errado, minha conta, no final, meu resultado final vai estar errado, tá? Outra coisa que o Pedro colocou para mim, eu vou dar um exemplo aqui, que não tem nada a ver muito aqui, nessa parte que ele colocou, mas ele até colocou, minha dúvida é que a letra para um lado e o número para o outro. Não. Aqui não tem isso, dentro do monônimo. O que pode ocorrer, vou dar um exemplo, tá, Pedro, para você entender. Se eu tiver aqui 2x mais 10 igual a 8x menos 2, tá? Digamos que eu tenho isso aqui. Letra para um lado e número para o outro. Quem está desse lado, ele continua conservando. Quem vai passar para o lado contrário, que o que difere aqui o sinal de igual, eu tenho que prestar atenção qual é o sinal que ele está. Se ele está diminuindo, ele passa somando. Se ele está somando, ele passa diminuindo. E aqui o 8 ele está somando. Então, quando ele vier para o lado de cá, ele vai vir como menos 8. Separei as letras? Separei. Igual. A mesma coisa vai ocorrer aqui. Quem está desse lado vai continuar igual. 1 menos 2. Quem está do lado de lá, se estiver somando, vai diminuindo. Se estiver diminuindo, volta somando. Então, é o mais 10 que vai vir para cá como menos 10. Agora é só a gente fazer a associação dos sinais para fazer as contas. Então, sinais diferentes. Repito o sinal do maior e diminuo. Quem é o maior, né? 8. Então, 8 menos 2, 6x. Igual. Sinais iguais. Repito o sinal e somo. 2 mais 10, 12. Acabei minha conta? Não. Porque esse 6x eu estou multiplicando aqui. Lembra que a gente fez lá na frente no monônimo? Que é uma multiplicação? Eu estou multiplicando. Então, eu tenho que só ficar com letra de um lado e número para o outro. Para acontecer isso, eu vou fazer assim, ó. X é igual menos 12. O 6 vai passar para o lado de cá, com menos 6. Tá? Então, já ficou menos 12 menos 6. X vai ser igual a menos 2. Então, letra para um lado e número para o outro. Se ele está para cá, ele está multiplicando. Quando ele passar para o outro lado, ele vai passar dividindo, tá? Era só isso que eu queria fechar para falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Repetindo mais uma vez, dúvida não é para deixar acumular e tirar na hora que vai fazer a prova. Dúvida, eu tive a matéria nova hoje. É o que vocês costumam fazer comigo. Ah, o que deu hoje? Você entendeu? Não entendi, faz o exercício aí. Ih, tia, não entendi isso aqui não. A gente vai tirar a dúvida ali, por quê? Daqui a pouco vocês vão passar para outra etapa. E se ficar uma dúvida aqui atrás, a próxima etapa vai ser pior. Porque se você não entendeu aqui atrás, como você vai passar para a nova etapa, tá? Então prestem atenção nisso.